E muito bem-vindos a mais um programa Francamente, diretamente dos estúdios da Move 8 Produções. Taina Franco na área com vocês para mais um papo super interessante, super importante aqui no Francamente. Lembrando que o programa vai ao ar pela Rádio Difusora Jundiaí, também está no YouTube, Spotify e todas as plataformas de áudio e vídeo da sua internet. Não se esqueça de curtir, compartilhar, também pode mandar sua pauta para cá. É artista, tem banda, tem um movimento, um coletivo, quer contar um pouquinho da sua história, manda pra gente, acessa lá, @programa_, que é aquele risquinho embaixo, francamente, e manda aí a sua pauta pra gente, ou indique um amigo. Estamos sempre aqui abertos a conhecer pessoas novas, ideias novas, combinado? E falando de pessoas novas, ideias novas, eu estou com uma pessoa nova aqui nos estúdios, mas de uma parceria antiga que eu tenho com o Sesc Jundiaí. Hoje eu estou com a Sara Pinheiro aqui nos estúdios e a gente vai falar sobre um pouquinho dela, mas também uma programação mega especial que vai rolar no Sesc aqui nessa próxima semana. E a gente precisa falar de futuro, a gente precisa falar de meio ambiente, porque senão a gente não vai falar de mais nada, gente. É isso. Bem-vinda, Sara. Tudo bem? Tudo bom, Tainã? Tudo É um prazer. Prazer todo meu. Esse convite para a gente também é bem especial, né? Conseguir falar para o público da intenção do nosso projeto, que vai se iniciar na semana que vem. É um projeto que foi, né, surgiu desse desejo, né, da gente também engrossar um pouco esse caldo, né, desses últimos eventos que a gente anda vivendo, né, relacionados com o meio ambiente, com as emergências climáticas, e mais com um foco especial na sensibilização para a importância das florestas, né? Sim. Dentro dos ecossistemas naturais, mas também que acabam afetando também a nossa qualidade de vida, a qualidade de vida de quem mora nas cidades, de quem está ali no entorno próximo ou até mesmo distante. Né? Eu lembro muito na década de 90 que teve o Eco 90, né? Que foi uma... E lá já era meio... caótico, assim, a noção de fim de mundo, a gente precisa proteger, a gente precisa resguardar. Estou falando de 90. Isso já tem 5 anos. Estou brincando. Isso já tem muito tempo que daí virou a piadinha do eco chato. Eu lembro muito dos povos originários, de indígenas indo até o Congresso e questionando ali as políticas públicas de demarcação e tal, porque a gente sempre acha que floresta é um lugar longe da gente, né? E que não tem impacto na nossa vida. Acho que a gente tem muito concreto em volta, né? E acha que ecologia é jardinagem, né? Exatamente. E a gente precisa discutir sobre as mudanças climáticas e o papel de cada um de nós, né? Nessa preservação. Antes da gente entrar na programação, eu queria saber um pouquinho mais de você, porque você é da área ambiental. Me conta a sua trajetória, assim, dá uma pincelada da sua trajetória. Bom, eu sou ecóloga, né? Eu fiz mestrado em ecologia aplicada e tenho uma segunda graduação em engenharia ambiental também. E ao longo da minha trajetória, eu trabalhei sempre muito com populações nativas, né? Que moram, né, nos locais de origem da natureza. Então, eu trabalhei bastante com diagnósticos ambientais, na elaboração, né, de documentos para licitações, como EIA-RIMA, RAS, RAP, plano de manejo, enfim, né, naturezas diversas aí. Então, eu sempre tive um contato muito íntimo e não formal com as populações viventes dessas áreas, né? Então, eu não mostrava só essas populações que eu estudava, que eu levantava, fazia o diagnóstico, mas também com aquela população que também estava ali vivendo aquela realidade próxima, né? Desses lugares que iam sentir algum tipo de impacto. Então, a minha especialidade, né, na época eu era especialista em répteis e anfíbios, né? Então, nossa, super específico, né? Super específico. Bem específico mesmo, assim. E era uma coisa que eu tenho um grande amor, assim. Eu gosto muito, né? Atuei por 15 anos nessa área como autônoma. E há 3 anos agora, praticamente, eu estou no Sesc fazendo esse trabalho, né? De curadoria, de educação ambiental,
né, com esse viés de sensibilização também, né, dessa conexão do ser humano, desse retorno do ser humano à natureza. Né? É o retorno, né? É realmente um retorno. Eu perguntei da sua trajetória porque eu queria saber de você. Eu brinquei aqui com a Eco 90, né, os discursos da galera do EcoChato, que já era uma emergência climática na década de 90. Já era antes, né, mas na década de 90 isso virou uma pauta mundial. Nós temos diversos encontros de grandes líderes, né, para discutir floresta, para discutir meio ambiente. Mas a sensação que eu tenho é que não há uma política efetiva nesse sentido, né? E a sensibilização da população ela é super importante, de saber que somos parte, não somos algo alheio à natureza, não somos algo alheio, né, ao meio ambiente. Nesse tempo, desde da tua graduação até agora, você vê mudança nos discursos, nos comportamentos, eu digo até do entendimento das comunidades se relacionando com terra. Como que você olha isso ao longo da sua trajetória? Olha, Tainã, você comentou, né, muito bem, assim, desse despertar, vamos dizer, mais global, assim, para esse cuidado, né, com o meio ambiente na Eco 92, né? E eu acho que foi um foco, uma luz muito grande para esse cuidado, vamos dizer, que o ser humano tem uma relação com a natureza muito de servidão. Sim, né? De exploração. E nesse processo, dentro do capitalismo, a gente foi se desconectando, né? Então, tem a ver um pouco com isso que eu falei, né? Sobre o reconectar. E a gente, quando a gente pensa em meio ambiente, o que é o meio ambiente, né? É tudo. O meio é o nosso meio, é o nosso ambiente, né? Nós somos mais uma espécie que habita o planeta. Então, eu acho que esse tema ele vem em pauta de uma forma muito forte, né? Globalmente falando, mas ficamos muito tempo sapateando dentro desse universo teórico da coisa. Na Eco 92, a gente falava muito no que ia acontecer. Sim. Olha, se não pararmos de desmatar, o clima vai mudar, não vamos ficar sem água, vamos ter dificuldade para produzir alimento. E hoje, qual que é o nosso discurso? O nosso discurso já está acontecendo. A gente já está sofrendo isso. E o que a gente fez ao longo desses praticamente 33 anos? Muito pouco. Então, eu sinto sim que a gente teve avanços, a gente está numa era, né, da informação muito rápida. Sim. Mas o que a gente precisa é dessa informação com qualidade, que é um grande desafio hoje. Porque a internet veio sem manual, né? A gente... muita gente nasceu já na era da internet, né? E a gente perdeu esse lugar da apuração, da pesquisa, né? Então, a internet também é um lugar que ecoa vários discursos, né? Inclusive o que não existe impacto ambiental, não existe mudança climática, que isso é uma balela. Então, esses discursos também cooptaram algumas mentes, porque servem muito bem também ao sistema capitalista que a gente vive, né? Que é um sistema de exploração. Porque até agora foi isso que a gente aprendeu, né? Olha, o minério... Vamos tirar o minério para fazer não sei o quê, vamos tirar o ouro, vamos garimpar, precisamos apoiar o agro, né? Então, torna-se... Florestas viram pastos. Só que isso é um lugar muito longe, assim, do nosso cotidiano aqui de Jundiaí, por exemplo, né? Aqui, quando se fala em Serra do Japi, beleza, eu enxergo a Serra do Japi. Eu posso caminhar na Serra do Japi. Mas quando você abre para falar de algo mais amplo que pertence a todos, parece que é longe. Exatamente. Parece que é outro lugar, né? E na cidade, né, dentro desse movimento, né, da evolução, né, do crescimento, do desenvolvimento, a gente também se tornou um pouco alheio a esse redor, né? A essa vizinhança próxima que a gente tem. Aqui em Jundiaí, eu sinto que a gente tem um privilégio muito grande de ter a Serra do Japi, né, como uma tela de fundo ali, que é isso, a gente não para pensar, mas ela ajuda a resfriar a cidade à noite. É uma cidade que tem vento, por mais que faça calor, e a gente está sentindo que o calor está vindo cada vez mais intenso.
a presença dessa umidade que vem da serra, ela ajuda nesse conforto térmico que a gente sente aqui. Eu moro numa cidade um pouco mais para o interior e a gente não tem tanta sorte assim, porque o nosso entorno, ele não é tão bem assim florestado. Tá. Né? Então é um pouco mais quente. Então, assim, a gente vive num automático. Sim. Que é um pouco, que nos ilude um pouco dentro desse pensamento comum de que não, tá tudo bem, não tem nada acontecendo, que é um pouco desse negacionismo que você comentou, né? Então, eu acho que a gente está conseguindo falar mais, né, dar uma certa luz para essa questão ambiental, mas talvez a gente não esteja avançando na velocidade que a gente precisa. Sim. Nesse momento, porque a gente está vivendo, sim, uma década muito complicada em termos de mudanças drásticas aí, tanto de eventos climáticos, né, quanto dessa qualidade do ar que a gente respira, né? A gente sentiu as queimadas no ano passado, que veio com muita força, né, da água que a gente bebe. Então... eu lembro que acho que foi em 2019, a gente estava fazendo uma entrevista, estava até com um menino que é de uma tribo aqui do Jaraguá, e a gente conversando, e eu lembro claramente de sair, eu acho que as pessoas vão meio que se lembrar desse dia, eu lembro que eu saí da rádio à 1h e o céu fechou, que era justamente por conta de queimadas que estavam acontecendo na Amazônia, e aí... Daí na TV começou a explicar, gente, está acontecendo lá, mas aí explicar o vento, explica as condições todas e por que o céu de São Paulo, do estado de São Paulo, fechou. Né? Isso foi até, sei lá, o sul, enfim. Mas aí eu lembro, a gente conversava assim, tá vendo como chega? Uma hora a conta chega. E uma pauta também que está muito, muito em alta, não, né? Mas que está sendo discutida também, e é um olhar que a gente precisa ter, é sobre o racismo ambiental, né? Exatamente. Também são pautas que a gente precisa olhar, porque tem pautas que agora que estão tomando nome, né? Antes não tinha um nome para dar para aquilo. E hoje as coisas já têm um nome, pelo menos, para a gente chamar uma conversa, né? E falando do evento, essa atuação específica do SESC, ela acontece em todas as unidades do SESC? Como que ela acontece? Porque eu sei que tem eventos que o SESC recebe, e eventos que são da casa, né? Queria saber um pouquinho mais. Ecos da Floresta, a vida em tempos de emergência climática. Porque o SESC, ele se torna mais um cidadão do município onde ele está instalado, né? Ele atua, acima de tudo, de cultura, de esporte, de lazer, com cidadania, dentro de todas as pautas, né? Que são transversais. Me conta um pouquinho do Ecos da Floresta. Esse projeto é um projeto da casa, é um projeto que nasceu dentro aqui da unidade do SESC de Jundiaí, e então ele não vai acontecer em outras unidades, né? É um recorte bem específico aqui nosso. Ele vai acontecer do dia 18 ao dia 23, agora na próxima semana. De terça a domingo, De terça a domingo, isso. E ele nasceu com essa perspectiva mesmo, da gente trazer essas questões, trazer esses elementos, né, que estão intrinsecamente ligados a essa crise climática que a gente vivencia, de uma forma tanto mais formativa, de uma forma mais direta, como de uma forma um pouco mais subliminar. Então, a ideia desse evento não é ser um evento específico para as pessoas das áreas em questão, né? Então, a ideia é que a gente consiga dialogar com todos os públicos. Então, ele vai ter ações em diferentes linguagens, em diferentes formatos e durações, que a nossa ideia é justamente aproveitar o público que nos frequenta para falar um pouco sobre isso, para refletir um pouco sobre essas questões, né? E com um recorte específico da cidade, né? Chamando o pessoal para pensar a própria cidade, as próprias ações, né? Eu sei que o SESC tem um trabalho também com remanejamento de resíduos, né? A coisa do lixo, que eu acho super importante, porque a gente terceiriza muita responsabilidade, né? Então, porque o povo não faz isso, porque o povo joga o lixo, porque o povo não recicla. O povo sempre é o outro, né? A gente não olha pra gente enquanto um agente de transformação, de mudança, e também tem aquele lugar, só eu fazendo não vai mudar.
Né? Eu sei que tem algumas questões que não toma banho de 1 minuto, sabe assim, da economia da água, enquanto grandes indústrias estão levando toda a nossa água potável, vem o que? Nestlé aqui, ver se consegue comprar o aquífero Guarani, a gente tem um monte de questão aí para resolver, mas eu acho que cabe a gente também olhar para nossa parte, para nossa casa, para as nossas relações, para o nosso bairro, né? E dentro das atividades do SESC, vamos falar de uma por uma? Estamos com colinha aqui, ó. Porque a gente, ó, a gente tem o quê? Deixa eu até colocar nessa câmera aqui que tá lindo o material. Olha que bonito. E ó, já tem um spoiler. Para quem tá na rádio, no vídeo tá tendo um spoiler, tá? De quem vem aqui, mas a gente vai falar daqui a pouquinho. Vamos lá. Então, olha, começa... Florestania é uma vivência com gramáticas da natureza. Essa atividade vai de terça até domingo. Então, do dia 18 ao dia 23 de março de 2025. Se você estiver assistindo no futuro, se o mundo não tiver acabado, você pode ver essa reportagem aqui, esse papo e saber da programação. Vamos lá. Quer falar dessa vivência? Sim, é uma vivência que vai trabalhar uma linguagem artística, também de sensibilização, né, para a complexidade das florestas, e ela vai ser, na verdade, uma instalação que vai acontecer dentro do ETA, para quem conhece o SESC, né, é o Espaço de Tecnologias e Artes, e aí vai ser, então, um local ali de visitação, de experimentação e contemplação, que aí cada um que visitar ali vai tomar o tempo que achar necessário para contemplar, né? Então, a maior parte das atividades desse projeto são gratuitas. É importante dizer isso, né? Porque sabe o que eu percebo? Que tem uma galera que tem medo de entrar no SESC. Que passa na frente, vê aquele prédio, vê as atividades. E será que é para mim? Será que eu posso entrar? Vamos explicar para a galera que não precisa pagar para entrar nas atividades do SESC, para frequentar o SESC, para ir na comedoria, exceto os shows. Tem coisas lá que são pagas, assim, mas, gente, preço muito acessível, de verdade. Mas tem muita atividade gratuita no SESC, né? Exatamente. E nós temos uma credencial que é ligada aos contribuintes de comércios, bens e serviços e turismo. Mas se você não tem a credencial, não tem problema. As ações, as atividades que tem lá são para você também, né? A credencial a gente só pede para atividades muito específicas, uso de piscina, que são ambientes mais controlados, né? Sim. Mas, de resto, é portas abertas mesmo. Então, gente, ó, antes da gente aqui, só vou avisar que fica na Avenida Antônio Frederico Ozanam, ao lado do Jardim Botânico, em Jundiaí. Então, tem ponto de ônibus na frente do SESC. Assim, você chegou no SESC, já deixa na porta, sabe? É super possível chegar com facilidade no SESC, você pode entrar. Tem um lanchonete, chama comedoria, porque ela é chique, é outro nome, mas tem um lugar para você comer, fazer refeições. Tem atividades gratuitas. Se você quiser só ler um livro, sabe assim, quero largar o celular hoje, vai para o SESC, tem uma biblioteca lá também, enfim, dá para você aproveitar. Se tiver criança, aproveita, entendeu? Tem muita coisa que rola lá. Gratuitamente, novamente, vá ao SESC. E temos um terraço lindo também no segundo andar, né, com jardins aquáticos, algumas espécies ali da nossa, né, biodiversidade. Então, é um espaço bem contemplativo, bem gostoso também para quem quiser. É lindo, você fica lá, ó, já faz a vitamina D do corpo do dia, né, que precisa. Mas é realmente um espaço muito bonito, muito acolhedor e com muita atividade. Assim, eu sempre brinco que é um oásis nessa cidade, né? É um centro de cultura, de cidadania, enfim, que a gente tem que ocupar, tá, gente? Que não existe espaço vazio. Vamos todo mundo pro SESC. Continuar nas atividades aqui. Vamos lá. E aí também, ó, do dia 18 ao dia 21... tem a vivência Estêncil Ecológico com tintas naturais, com Arumã Brasil. Me conta dessa atividade. Essa atividade é uma atividade livre também, ali para experimentação, né? É um momento que quem quiser também criar o seu próprio desenho, né? Ter uma experiência um pouco mais personalizada também é bem-vindo.
E a ideia é que a gente trabalhe formas e imagens, né, com tintas naturais, então com pigmentos só de origem vegetal ou mineral, né? E também não tem um tempo de duração, cada um permanece ali o tempo que sentir que é necessário. Que é necessário. Isso. Aí no dia 18, na terça, uma das primeiras atividades também aqui, às 19 horas no teatro. O teatro tem 220 lugares, é grátis, tem acessibilidade, tem libras. Vai ter uma mesa de debate, a primeira mesa. Economia e Justiça Socioambiental, com Miguel de Barros e Luiz Marques. Formas de economias possíveis, focando em sistemas produtivos eficientes, justos e mais respeitosos. É uma pauta também mais que urgente, né? Exatamente. Tudo está urgente aqui nesse, né? Mas, enfim, você retira o ingresso 1 hora antes. Quer falar um pouquinho dessa mesa? Sim, sim. Essa vai ser a nossa mesa de abertura. Então, como eu comentei no início, nós vamos ter 4 mesas um pouco mais, né, diretivas assim, no assunto. Então, essa vai ser a mesa de abertura do nosso projeto. A gente vai ter o prazer, né, de receber 2 pessoas bem importantes aí, né, nesse cenário, né, sociopolítico. Vamos receber o Miguel de Barros, que é um sociólogo da Guiné-Bissau. Em 2019, ele foi considerado a personalidade mais influente, né, da África Ocidental. Incrível. Ele é um ser humano incrível, assim, vale muito a pena ouvi-lo, né? Ele tem uma visão muito fraternal e, ao mesmo tempo, bem centrada nessas populações mais originárias, tradicionais, né? E vamos ter também a presença do Luiz Marques, que é o historiador da Unicamp. Ele já escreveu. O Luiz Marques também é um pesquisador assim de uma relevância muito forte, né? Ele teve vários livros assim que ele publicou. Ultimamente, os 2 livros, assim, acho que estão mais em pauta, né? É o Capitalismo e Colapso Ambiental, que ele faz uma análise bem crítica ao capitalismo, né? Esse capitalismo insustentável que a gente vive. Predatório, que a gente vive. E também o livro mais recente dele, que é o Decênio Decisivo, que fala também sobre essas formas de produção, né? Sobre essa política muito pautada nessa relação do consumo a qualquer custo, né? Então, é bem interessante, são livros que eu também recomendo muito a leitura. Então, acho que vai ser uma mesa muito interessante. E como mediadora, a gente também vai ter uma pessoa muito incrível, que é a Gabriela Alves. A Gabi, ela também é ativista, é uma pessoa também que veio da periferia de São Paulo e é uma das cofundadoras do Perifa Sustentável. Então, ela vai fazer uma mediação também que vai ser imperdível. Vai ser gravado? Essas atividades serão gravadas? Ficarão disponíveis? Infelizmente, não. A gente não vai gravar, então não vamos ter como acessar postumamente essas mesas, infelizmente. Nossa, gente, como? Sesc, por favor. Porque seria incrível ter esse registro, né, dessas conversas, porque acaba sendo um registro histórico também das discussões que estão sendo pautadas, né? E quem sabe também outros municípios, outros Sescs também não se articulem para pautar também, né, esse momento que a gente precisa falar de emergência climática. Bom, vai ter cinema em realidade virtual. Amazônia Viva, do Estevam Ciavat. Sabe que eu acho que eu já vi esse filme? É o com óculos. Isso. De imersão, né? Isso. É uma experiência, então, imersiva, numa realidade virtual, né? 3D. E a ideia é que a gente experiencie como é estar dentro da Amazônia, né? Eu não vou dar muito spoiler, porque eu acho que vocês têm que conferir. Mas é um vídeo ali, né, curto, mas bem potente, assim, bem... promove uma sensibilização bem legal, Cineminha. assim. Bom, a atividade de cinema também será gratuita. Aí tem os horários do dia 19 ao dia 23, quarta a sexta-feira e sábado e domingo. Aí tem os horários. Eu vou deixar para vocês, na caixa do vídeo, em algum lugar,
toda a programação para você que está aí na rádio, vai para o YouTube ou para o Spotify e acessa toda a programação, porque eu sei que vocês não estão com papel e caneta anotando nada, porque eu conheço vocês. Então, eu vou deixar um link para facilitar a vida e para a gente se encontrar lá no Sesc. Vamos para a próxima? Gente, só vou fazer um disclaimer aqui, coitada. Eu tô com uma tosse de cachorro, mas vai dar tudo certo. Combinado? Tô com essa voz meio rouca, mas vai dar tudo certo. Ar-condicionado, gente. Se vocês plantassem árvore e não desmatassem tanto, entendeu? Não precisava de ar-condicionado. Aí a gente já tá com mais saúde. Vamos lá. Aula aberta no dia 19, na quarta-feira. É um aulão para 160 lugares. No teatro também. Floresta nas escolas, educação, mudanças climáticas e cidadania. Vem então um cacique para cá? Vem do Jaraguá. A gente vai ter a presença do Márcio Bogarim, que é uma liderança também indígena lá do Jaraguá. E um coletivo, né, que vai estar com a gente nessa aula aberta. Essa aula, ela é a primeira aula de um curso que o SESC está oferecendo para educadores. E a gente optou por abrir essa aula para o público amplo interessado. Então, por isso que a gente vai oferecer ela em 2 horários, né? O primeiro horário, na quarta-feira, é das 9 às 11 horas da manhã e na parte da tarde, das 2 às 4. Então, a gente vai ter a presença desse coletivo, Formigas de Embaúba. Então, é um projeto construído a muitas mãos, com muito carinho, né, para trazer uma nova ferramenta pedagógica, que é essa interação maior, né, das crianças, dos jovens, com a natureza, entendendo seus processos de uma forma lúdica, né, para todo o processo aí de aprendizado. E assim, fora a aula aberta, vai ter um curso também, né? Isso. Que aí vai até o final do mês de abril, às quartas-feiras, das 19 às 21, que é uma ação online. Isso. E aí, no sábado, dia 12/4, das 10 à 1, presencial. Isso. Esse curso foi um curso que a gente trabalhou com inscrições prévias, né? Adoraria dizer que ainda temos vagas, mas já estão esgotadas. Ainda bem que não tem mais, né? Vamos combinar. Que bom que o pessoal aderiu, né? Isso é super importante. Isso. Foi uma procura bem interessante, assim, que a gente teve. Então, a gente pode até entender se, né, existir uma demanda maior de talvez da gente replicar. Mas vai ser uma experiência bem legal, assim, de ter o coletivo junto com a gente, junto com vários educadores aqui do município, né, da esfera também estadual, e educadores aí interessados que se inscreveram. Bom, gente, vocês estão achando que é só isso? Mas não é. Fica aí que tem mais. Tem Vivências, a Magia da Polinização, com Ana Bovoy, nos dias 20, 21 e 23. Quinta, sexta e domingo, das 14h30 às 16h30, no gramado de Espaço Brincar. Isso. Essa vivência é uma vivência... A gente aqui no Sesc de Jundiaí, a gente tem um meliponáriozinho, né? Nós temos lá 5 espécies de abelha sem ferrão nativa. Então, é um espaço bem interessante para a gente aproximar e desmistificar um pouco essa relação que a gente tem de medo de abelha, né? E é um inseto funcional muito importante para as florestas, para manutenção da biodiversidade, para a produção de alimento. Então, de tempos em tempos, a gente ativa esse meliponário com alguma atividade mais educativa, né? Eu amei esse nome, Meliponário. Meliponário, gente. Ó, incluí no meu vocabulário, meliponário. Isso. É um bom nome para uma criança. Não, tô brincando. É porque tem uma diferença, né, entre o apiário e o meliponário. É porque o apiário é o comum, é o que a gente conhece, né? Isso. Que vem escrito lá nas garrafinhas de mel. O apiário geralmente está ligado a essa produção, né, do mel. E ele utiliza algumas espécies que não são nativas, né? Uma espécie europeia africanizada ou africano-europeizada, não sei ao certo. Mas é uma abelha com ferrão, que é aquela abelha clássica que a gente vê por aí, que a gente tem medo, que dói pra caramba quando pica, né? E o apiário tem a ver com o gênero dessa espécie, que é Apis.
Então, a gente já deve ter ouvido falar o nome dela, Apis mellifera, né? Dessa espécie. E o meliponário, ele tem a ver com um grupo de abelhas sem ferrão, que são as melíponas. Então, por isso que também carrega esse nome um pouco diferente aí. Mas, né, falando de uma forma bem clara, são abelhinhas que não picam, são abelhinhas ali que convivem tranquilamente com as crianças, que não oferecem nenhum risco para a interação com a gente. E a proteção das abelhas, você estava falando, né, da importância delas para a biodiversidade, para o ecossistema. Vira e mexe, a gente tem aí campanhas, né, de preservem as abelhas, né, campanhas para conscientizar da importância das abelhas, porque, novamente, né, coisas que parecem muito distantes da gente. Qual que é a importância da abelha? O mel. Não, gente, o mel é o que a gente consegue explorar da abelhinha ali, né? Mas ela tem uma importância. Sem abelhas, acabou o mundo, gente, é sério. Porque você vai acabar com a biodiversidade, você vai acabar com a polinização, enfim. E essas mudanças climáticas afetam bastante essas populações naturais, né? Porque o aumento de temperatura, elas são sensíveis ao aumento de temperatura. Então, o calor excessivo também elas acabam não resistindo, né? E algumas regiões assim do planeta, a gente já deve ter ouvido falar, né, numa notícia ou outra, que algumas culturas estão tendo que ser polinizadas manualmente, com pincéis. Né? E as abelhas fazem isso de graça para a gente. Então, elas são, sim, um grupo muito importante de animais que a gente precisa ajudar a conservar isso. Tem um carinho especial aí. E como que a gente ajuda a preservar? Qual que é nosso papel nesse sentido? Porque quando você fala de floresta, a gente pensa em desmatamento, a gente pensa em agrotóxico, a gente pensa em fazendas, né, de churrasco que tem por aí. Enfim, com as abelhas, qual é... Eu, Tainã, aqui, cidadã jundiaiense, como que eu acompanho isso? Como que eu tomo... Não é só tomar consciência, mas como que ajuda a preservar? Que ação que eu posso fazer prática? Sim. Eu penso que mudar um pouco esse estigma, né, de que as abelhas oferecem um risco, já muda um pouco o nosso olhar, né? Sem DTFON. Exato, exato. A gente vê um ninho de qualquer coisa, a gente já está combatendo, né? E a gente tem que também entender que a cidade, ela não é só nossa. Sim. Né? A gente, conforme os animais vão perdendo também o habitat natural deles, eles vão buscando outros lugares para viver. Então, é comum que a gente veja aí um ninhozinho, alguma coisa sendo formada no nosso quintal. Sim. Então, se a gente tiver um olhar um pouco mais respeitoso, de não sair predando, já arrancando, já matando, a gente já vai estar ajudando um pouco nessa conservação, né? Perfeito. E eu acho que educação é a base de tudo. Né? Porque a gente não leva só para a nossa casa, a gente leva para fora também. Né? Então, essa relação do ser humano de viver de uma forma mais respeitosa com toda a natureza que circunda é sempre uma ação de conservação. Perfeito. Eu pergunto isso porque é muito esse lugar, né? Como que eu me encaixo nessa discussão? Eu sei que esse projeto do SESC ele vai trazer as discussões e também dar uns encaminhamentos, que eu acho que isso é importante, né? Como que eu posso agir assim? Como que eu posso agir nessa questão? Porque eu acho, aqui em Jundiaí acontece muito, a gente tem muito condomínio em áreas próximas, muito próximas e dentro da Serra do Japi. Novos condomínios, ecocondomínios, resort condomínios, que estão ali em área... Aí você muda o plano diretor, aí não é mais uma área de proteção, mas enfim, isso é uma outra questão. E aí eu acho engraçado quando as pessoas falam: nossa, tem um bicho, tem um macaquinho invadiu o condomínio, uma capivara, nossa, olha, um pássaro invadiu. Gente, quem invadiu quem? Na verdade, você está ali com a tua casa dentro do que era o ambiente, dentro do que era a casa desses animais, né? Então, a gente... tô morando, não vou derrubar minha casa, enfim, mas pelo menos ter a consciência que aquela área pertencia a eles antes, sabe? Assim, de saber que
o invasor talvez sejamos nós nessa história toda, né? Talvez não, né? Quem tá incomodando somos nós, entendeu? O problema somos nós, gente. Então, acho que ter essa percepção, essa consciência também já é um caminho, né? Com certeza, já né? É um caminho. A gente vê muito uso do marketing verde, né? Nesses Sim. residenciais. Olha, venha morar em meio à natureza, respirar o ar puro da mata. E aí, quando a gente chega lá, a gente não convive bem com a natureza. A gente Sim. não gosta daquela árvore que faz a sujeira, né? Nossa, gente. A gente não gosta do morceguinho que faz o ninho no telhado, do barulho da maritaca de manhã. Então, assim, também se perceber como essa pessoa, eu estou disposto a interagir com a natureza, Sim. é muito importante na etapa prévia do ir até a natureza, né? Sim. E eu acho que também aí está um pouco aquele viés da reconexão. Sim. Né? De voltar Entender para que a terra, aquilo faz voltar pra parte do origem. meio. Exato. Gente, que outro dia eu tava passando, tinha um ipê lindíssimo e as flores caíram, amarelo. E o chão tava forrado. Alguém que tava do meu lado falou, nossa, que sujeira. Falei, nossa, você tá morto por dentro, pessoa. Você morreu por dentro. Achar que as flores caindo, a árvore passando pelo seu processo ali é sujeira. Eu acho o fim, assim, a pessoa não consegue enxergar a beleza daquilo, o processo daquilo, né? Exatamente. Imagina, não precisa varrer calçada, a planta não é sujeira, né? Exatamente. Planta não é sujeira. Exatamente. Sujeira é copinho plástico, né? Sujeira é canudo, essas coisas que a gente habituou a ver, papel de bala, bituca de cigarro, isso é sujeira. Florzinha que cai da árvore, gente, é poesia. Vamos refletir? Eu concordo com você. Próxima atividade, do dia 20 a 23, de quinta a domingo, também gratuitamente. Menores de 6 anos, com a presença do responsável. É sempre bom olhar, gente, a classificação, ver o que cabe levar seu filho, né? O que é para você, o que é para criança, o que, né? Atividades que são para os dois. Enfim, é sempre bom dar uma olhadinha nisso. Parapanã, florestas de borboletas. Olha só, das abelhinhas fomos para as borboletas. Me conta dessa atividade. Essa atividade é uma atividade pensada para essa primeira infância, né? Então, os pequenininhos, bem pequenininhos, também são bem-vindos, né? Então, é uma atividade bem sensível, com cuidado ali, né? De experimentação também para essa faixa etária, no qual vai ser disponibilizado ali materiais um pouco específicos, né? Dentro desse universo, né? Que vão ser as borboletas, essa mini floresta dentro do imaginário, né? Então, é uma atividade onde a família também é muito bem-vinda ali para interagir com a sua criança. Também não tem um tempo mínimo de permanência, né? Você pode entrar e sair a hora que você quiser. Exatamente. É um brincar. Isso. É um brincar. É um brincar. Aí temos pintura de chão com pigmentos naturais, com Gilberto Júnior. Também para crianças a partir dos 3 aninhos, com a presença de um adulto responsável. Atividade gratuita. Isso. Essa ação também vai ser uma vivência, né? No qual a gente vai fazer um desenho e vamos pintar coletivamente ali no espaço do nosso paraciclo, que fica em frente ao gramado, para quem não conhece, né? Então, vai ser uma atividade também bem lúdica, bem livre e bem cheia de criatividade. Muito bem, para toda a família. Leve sua criança, a sua criança interior, inclusive, leve para a atividade. Aí temos a mesa 2 de debate, o papel das redes e organizações na conservação e regeneração das florestas. Também pauta importantíssima. Me fala sobre essa atividade do dia 20, às 19 horas, também no teatro. Isso, com retirada de convite a partir de 1 hora antes na loja do Sesc. Bom, essa ação, a ideia, né, a intenção dessa mesa de debate é a gente desmistificar um pouco o trabalho de ONGs, instituições, né, e coletivos que estão aí numa luta já há um bom tempo, né? Nós vamos receber a SOS Mata Atlântica, na presença da Tainá, aqui está divulgado como o Rafael, mas, né, ele teve um imprevisto, então a gente vai... A Tainá Sterd Não sou eu, conosco. gente, eu sou Tainá. A Tainá estará lá mediando
outra atividade. Isso, que é a coordenadora de restauração florestal da SOS. E a Beatriz Moraes Murer, também, que atua há 7 anos no Instituto Socioambiental. Né? E eles têm um projeto muito lindo que se chama Redário, que é com produção de sementes, né, nativas para a restauração dos ecossistemas. Então, assim, só para contextualizar, né, são instituições que não nasceram, assim, de uma atualidade tão recente, né? O SOS Mata Atlântica tem aí por volta de uns quase 40 anos um trabalho histórico, de atuação. né? Foi uma das primeiras grandes ONGs a ter visibilidade mesmo nesse cenário. Eu lembro, tinha uma época que aparecia muito na TV o SOS Mata Atlântica. Eu lembro muito disso, assim. E tá atuante, firme e forte aí até hoje, né? Nossa, que bom. E o ISA também, que já tem uma estrada bem consolidada, trabalhos assim muito importantes junto a populações também tradicionais, né? Já aí também há quase 30, um pouco mais de 30 anos, talvez. Então, acho que vale prestigiar, entender um pouco dessa trajetória deles nessa mesa. Aí teremos mais vivência e intervenção. De vivência, Observatório da Paisagem, com Iratã e Lívia Aceto. E intervenção Cerrado Olhando, com Érica Layer. É isso, né? Isso. A primeira atividade, a vivência, do dia 21 ao dia 23, lá no terraço, 20 vagas, retirada de senha 30 minutos antes das atividades. E a intervenção Cerrado Olhando, dia 21, sexta-feira, das 17 às 19, na área de convivência. Isso, o Observatório da Paisagem é um convite para a gente olhar para Jundiaí dentro de um recorte aí de 10 anos de desenvolvimento da cidade. Então, a gente vai ter um grande quebra-cabeça, né, de 10 anos atrás, e a gente, por meio de um binóculo, vai conseguir perceber os elementos ali que não haviam nesse passado nem tão... Prédios. Muitos. E que contribuem muito para esse desconforto térmico, né? Principalmente nesses centros urbanos que sofrem um pouco mais com esse efeito de ilhas de calor, né? Impermeabilização, enfim. A gente vai também ser convidado a refletir um pouco sobre isso. E o Cerrado Olhando é uma vivência também de teatro lambi-lambi, que é aquele teatro em caixa, né? No qual você coloca o olho ali numa frestinha e tem contato ali com alguns movimentos, com todo um cenário minucioso, bem delicado, para falar um pouco sobre a importância também do Cerrado, porque aqui em Jundiaí a gente tem a junção, estamos numa área de encontro, né? Do Cerrado com a Mata Atlântica. Então, aqui também temos essa diversidade, né, de biomas. Isso, são esses 2 ecossistemas grandes. Maravilhoso. Essa vivência de Observatório da Paisagem ela é super importante porque a gente vai vivendo o nosso dia e sendo atropelado pelas nossas contas, as coisas que a gente tem que fazer, ninguém tem tempo para nada, tá todo mundo correndo. Às vezes eu dirigindo me surpreendo, tipo, esse prédio não estava aqui, Sabe quando você começa a perceber a cidade, você vê o quanto ela mudou. E o quanto o nosso olhar está viciado aqui, né? Em olhar só para frente, para o caminho que a gente tem que ir de um ponto ao outro, né? Exatamente. E com isso também, eu acho que vocês que estão em casa e que são de Jundiaí já perceberam que nos últimos anos, quando chove, gente, a quantidade de alagamento que tem nas ruas... nunca na história de Jundiaí isso aconteceu antes. Eu não lembro, eu estou aqui desde 1994, não lembro dessa cidade tão alagada, né? Não absorve mais a chuva. A gente tem outras questões aí enfim, até com o urbanismo da cidade, mas regiões que antes nunca alagavam estão alagando. E vai ser preocupante quando? Quando subir 1,5 metro na tua casa a água. Então, enquanto não subir 1,5 metro na tua casa a água, tá tudo bem. Se for na casa do outro, eu vou lá, levo uma cesta básica, resolve. Não, gente. Precisamos voltar a pensar no coletivo e em soluções para que a gente tenha uma cidade que progresso não seja só concreto e asfalto, né? Que o progresso seja mesmo o bem-estar minimamente ali coletivo, né? De alguma forma, não sei. Não vou resolver essa questão, só estou jogando aqui para vocês pensarem um pouquinho.
Muito bem colocado, tá? Mesa 3, as florestas e a vida no planeta, com ele. Nosso o querido. Ailton Krenak estará em Jundiaí e será no ginásio. Não haverá espaço para ver este homem, né? Porque ele é um grande porta-voz. Eu lembro que na década de 80, a figura imagética, assim, era o Cacique Raoni. Uhum. Que vinha. Mas aí meio que midiaticamente ele foi cooptado ali pelo, né? Imagina, eu andando, o Sting andava com o Cacique Raoni. Mas eu lembro que era uma coisa muito midiática, não tirando a luta do Cacique Raoni, porque tô falando ali da década de 80. Até hoje, ele ainda, com muita idade, mas ainda tem as pautas políticas, enfim. Outros indígenas também se colocaram. Tem uma mulher que tem uma foto maravilhosa, eu não lembro o nome dela, eu acho que depois ela virou deputada. A Sônia Guajajara? Não, uma da década de 80, que quando foram discutir Belmonte, ela coloca um facão na cara de um deputado. Essa foto não é zoeira, eu não lembro o nome dela, assim, eu acho essa foto uma das grandes fotos do Brasil, assim. Então tá um homem branco sentado aqui, né, arrumado, e ela do outro lado do púlpito com um facão, uma mulher indígena com um facão no rosto dele, assim, que mostra claramente que essa luta, né, nos tempos modernos, não estou falando na época da invasão, não, estou falando agora, ela já é antiga. Essas discussões pela proteção da terra já vêm de muito tempo, né? Ela vem desde sempre, né? Desde sempre, Porque o Brasil não foi descoberto, ele foi invadido. Não, foi invadido. Né? A gente tem essa discussão do genocídio dos povos indígenas, de nunca ter tido políticas de proteção aos povos originários ou proteção ambiental, enfim. O Brasil tem um monte de ferida aberta aí, né, pra gente discutir. E hoje o Ailton é uma dessas figuras que coloca o corpo e a imagem e todo o seu conhecimento para jogo. E eu acho que ele tem um poder de ser muito didático. Ele tem um poder de fazer um poste entender a necessidade, sabe? A necessidade da gente olhar para a proteção ambiental, né? De uma forma mais carinhosa, mais sensível, enfim. Sem ser uma eco chata, mas é uma questão de sobrevivência. Exatamente. Né? E ele traz isso, né? Ele tem alguns livros escritos, né? Ideias para o futuro, enfim. Então, a contribuição dele, nosso Sesc... Cara, foi difícil conseguir a vinda dele? Olha, a gente aproveitou, né? A gente teve a feliz... coincidência? Uma coincidência dele estar num evento de direitos humanos também na capital, né? Então, deu aquele casamento perfeito de ele já estar para cá, né? Para o Sudeste, e a gente conseguir essa data, né? Com ele. Então, a gente está muito contente, muito honrado de ter o Ailton Krenak presente, que já é um desejo do Sesc de Jundiaí trazer há um tempo. Para quem se lembra... Ele foi aquele indígena que, no momento ali de apresentar a Constituição de 1978, pintou todo o rosto de preto, né? Então, ele é uma figura que está na luta ali já há muito tempo. Muito posicionada, acho que desde a década de 70, né? E ele tem uma visibilidade internacional também muito difundida, né? O Ailton Krenak também é um indígena que tem uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. É recente, né? Recentemente ele foi... Cara, eu acho isso uma coisa tão... Falei, nossa, que bom que eu estou viva para ver essas coisas, né? Lugares ocupados por homens brancos de uma elite que tinham acesso... Eles que criaram né, as cadeiras e tal. Isso. E ver o Krenak lá é algo muito especial, né? Não, realmente acho que vai ser uma palestra assim, muito especial. Eu diria que imperdível, né? Imperdível. Teremos também banho de floresta, cheiro, cor e som, com a equipe Florar Educação e Sustentabilidade, no dia 22... que é uma experiência sensorial. Lá no Jardim Botânico, vai ser rolado. Isso! Essa vai ser uma ação externa que a gente vai fazer no sábado e no domingo, né? Do 22 e 23, a partir das 8 horas da manhã, que vai ser o ponto de encontro, né? Na entrada ali do Sesc.
e dali a gente vai fazer uma pequena caminhada até o Jardim Botânico para fazer essa conexão mesmo de relaxamento, de percepção da natureza. Então vai ser um convite, né, a experimentarmos, a desacelerarmos, a ouvir mais a natureza e a fazer parte dela de uma forma um pouco mais integrada. Então, é uma ação bem interessante. E grátis também, gente. Isso. É uma duração estimada ali de 2 horas de atividade. Leve seu boné, sua garrafinha de água. Exato. E ponha seu tênis e vá. Aí teremos a 4ª mesa, planejamento urbano e emergências climáticas, que era um pouco nesse lugar que eu estava falando, né? Que aí, gente, depende muito da participação dos cidadãos nos conselhos do município, na política, na vida pública, na política do município, que não acaba ali no voto, porque o plano diretor da cidade, ele nos ajuda com esse planejamento urbano, né? Separa as áreas ali de proteção, o que é rural, o que é área de indústria, o que é área de moradia. E cada vez mais a cerquinha vai chegando, né, para frente, assim, vai expandindo a área de cimento concreto, né? Então, dá para ter planejamento e estratégias que sejam mais sustentáveis, né? Exatamente. Acho que é um pouco disso que essa mesa vai trazer. Isso, e um pouco do que você comentou antes, que eu me segurei aqui para não falar. Essa vai ser a última mesa do nosso projeto, vai ser no sábado de manhã. E a ideia é a gente discutir bem as estratégias que a gente pode adotar para agora e para um futuro, para a gente estar um pouco mais bem preparado para passar por esses eventos climáticos que estão ficando cada vez mais extremos, né? E de como, dentro ali do planejamento urbano, a gente pode adotar ou mudar só um pouquinho o nosso olhar de como a gente faz os espaços públicos, né? Sim. É menos concreto, então um conceito um pouco mais ligado a essa questão de sermos um pouco mais esponja, de deixar a água da chuva, né, infiltrar no solo, recarregar aquíferos, né, dessa relação um pouco mais de interação respeitosa com a natureza também que está presente na cidade, né? Sim, porque parece que é moda cimentar pracinha e cercar. Eu não sei de onde tiram a ideia que o cimento é muito melhor. Tem um lugar aqui em Jundiaí, gente, que cimentaram inteiro, colocaram uma estátua e cercaram. É isso, a pracinha. E o que fizeram com o Vale do Anhangabaú também, né? O que fizeram com o Vale do Anhangabaú é uma tragédia arquitetônica, uma tragédia urbana. Aquele lugar árido, né? Virou um lugar árido, assim. Mas a gente tem que discutir isso, a gente tem que ficar atento, porque também, gente, é responsabilidade nossa, tá? Não põe só no do coleguinha, não. É nosso também, a gente faz parte disso. Devido às broncas dadas aqui, teremos feira agroecológica, orgânica e trocas de muda e semente no dia 22 e 23, sábado e domingo. E aí vai ter uma galera presente, ó, Jarinu, Bragança, Valinhos, Piracaia, Perus, Pilar do Sul, Itatiba e São Lourenço da Serra. Isso. Vai ser uma feira um pouco diferente do que quem já veio nas feiras do SESC vivenciou, né? Então, a gente vai trazer produtores aí de regiões próximas aqui de Jundiaí, não só de Jundiaí, e que tragam essa ideia do alimento mais saudável e a produção mais respeitosa com o meio ambiente, né? Que está dentro desses conceitos trabalhados na agroecologia, na agrofloresta, né? No orgânico. Então, a gente vai ter algumas iniciativas aí bem bacanas e a gente vai ter um espaço também de troca de sementes e mudas florestais nativas, tá? Então, as sementes são as sementes crioulas, tanto de cultivo, né, mais tradicional, como de cultivo um pouco mais ancestral. Então, vai ser um espaço bem bacana aí para o agricultor aqui da região de Jundiaí, que quiser trocar umas sementes, que quiser ter contato com sementes diversas ali do que aquela, né, agricultura mais tradicional, venham prestigiar também, tá bom? Gente, vocês têm noção que grandes milionários deste planeta têm bunkers cheios de semente? O que eles estão vendo que a gente não está vendo? Hein? Não é importante? Só um disclaimer aqui, ó. A galera tá com um bunker lá cheio de semente, galera. Cheio de semente. No dia 22, então, tem a feira e dá para você aproveitar também
o painel do clima, que aí faz um recorte para Jundiaí e região. A mediação vai ser do André Fossalusa. E vai acontecer no espaço expositivo também gratuito, né? Isso. É esse que tem Mata Ciliar, o coletivo Japã. Vai ter uma galera nessa mesa. Nessa ação, a gente vai ter 6 iniciativas, né? O Instituto Agronômico de Campinas, a OAB de Jundiaí, um grupo de jovens, né, de agrofloresta de Tuiuti, o coletivo Japã. Né? E mais uma, acho que eu estou esquecendo. E a Fundação Serra do Japi. Então, eles vão estar presentes ali no espaço para mostrar o trabalho de relevância aí, né, dentro do nosso município, ou dessa localidade, né, dessa regionalidade mais próxima, que tem esse cuidado com o meio ambiente, com os ambientes naturais, né? E que fazem um trabalho muito bonito, que a gente gostaria muito de dar visibilidade nessa ação. E que são trabalhos, muitas vezes, que a população não vê. Exatamente. Então, uma parte dessa ação ela vai ser de conversa mesmo desses painelistas com o público que vai estar ali chegando, com todos que estiverem no ambiente. E, num segundo momento, a gente é convidado também a interagir com eles, trazer perguntas, ouvir um pouco mais daquilo que ficou, né, um pouco no ar ali, mas também, se eu tenho uma experiência, eu quero trocar, também é um momento ali do público se expor, né, expor as dúvidas, interagir bastante com as iniciativas locais. Não, e se tratando de iniciativas locais também, saber como que você pode fazer parte, como você pode contribuir para essas iniciativas, né? Porque a gente fala muito de ONG, a gente fala muito de coletivos, enfim, de estruturas que, em geral, são voluntariadas, né? São pessoas voluntárias que se unem para defender uma pauta, para cuidar de uma pauta, para denunciar uma pauta, enfim. Então, também é interessante, caso você tenha vontade de se envolver mais nas causas ambientais. Eu acho que esse painel do dia 22, para você que é de Jundiaí região, pode ser, assim, um divisor aí para você se envolver nas causas, né? Exatamente. No dia 22, gente, vai ter atividade o dia inteiro, todos os dias aqui. De novo, lembrando para você que está aqui agora, de Gaiato, vou deixar tudo bonitinho, link para vocês nesse vídeo, para que você que está aí também pela rádio, né, ache toda a programação do SESC, que é uma programação bem extensa. Eu vou até pular aqui, pedir autorização para a gente ir para os shows e eventos e sarau e contação de história. Pode ser? Pode sim. Porque, assim, vai ter também, vai ter mais intervenção, vivência, mais oficinas. A gente tem aqui, assim, é muita coisa, com gente muito capacitada no SESC, mas também a gente vai ter atividades artísticas, né? Atividades culturais. Mesmo. Como o sarau, por exemplo. Me conta o que vai ser esse sarau. Vai ser na área de convivência, no dia 22. É um rolezinho para o sábado, às 5h30 da tarde, gente. E é um sarau que reúne 6 indígenas bem talentosos, né, dentro do campo da poesia, né, da música. E vale muito a pena prestigiá-los, né? Vai ser um prazer tê-los aqui conosco. Maravilha. Tem contação de história também no domingo, dia 23, às 11 da manhã, lá na biblioteca. Giroflê, Giroflá, o que tu fostes fazer lá, com Madalena Monteiro e Gabriel Bortolato. É isso. Contos de Nascer de Novo. São contos recolhidos da tradição oral, entremeados por cantigas folclóricas. Maravilhoso. Tem um espetáculo, Um Dia, um Rio, que vai acontecer no teatro no domingo, às 16 horas. São 220 lugares. Essa atividade é paga, então vai de R$12 a R$40 os valores, né? Mas é grátis para menores de 12 anos. Então, também tem esse espetáculo que vai acontecer, que é a história de um rio. Olha que bonito. Tem também show da Catumirim. A Catumirim já passou aqui pelo Francamente, também tem show dela no Música Move. Participou também do TEDx Jundiaí.
E ela é uma rapper e uma indígena em retomada. Ela é de Campolim Paulista e ela também é uma grande ativista aí dentro das artes, né? Exatamente. Então vai ter show dela grátis no dia 23, domingo. Pode comentar aqui, eu tô aqui, ó, só para também não tomar tanto seu tempo. Oficina de alimentos nativos das florestas do Brasil, punks e outros frutos. Punks são as florzinhas que a gente pode comer, né? Isso é uma sigla, né? Quer dizer, plantas alimentícias não convencionais. O que isso quer dizer? São aquelas plantas que a gente pode cultivar em casa, né? No nosso quintal também, mas que não são comercializadas aí, que a gente não acha fácil em supermercado e que geralmente também tem um valor agregado aí também nutricional, Sim. né? E a gente está tão acostumado na nossa dieta a comer alimentos, muitas vezes de origem de outros países, né? Sim. E as punks, elas estão dentro desse lugar de origem, né? Às vezes está no seu do que é jardinzinho. nosso. Às vezes tá no seu Exatamente. jardim. Mas também não sai comendo planta do seu jardim. Não, Só não, uma dica gente. que isso pode ser muito perigoso e pode morrer, entendeu? É preciso conhecer primeiro, antes de sair comendo, por favor. Porque, assim, o engraçado é que é uma coisa tão acessível a nós, povo brasileiro, e acaba que as punks vão parar em pratos de restaurantes finos, elegantes e caríssimos. E aí as pessoas pagam uma grana para um prato que tem, né? E no dia a dia a gente não cultiva, não valoriza, né? Não prefere o industrializado ou prefere alguma coisa que venha numa embalagem com made in, sei lá, Suíça, do que consumir coisas nossas e coisas que a gente pode ter em casa, né? É isso, essa oficina também está nesse lugar da gente ressignificar um pouco aquilo que a gente come, né? Sim. A gente precisa tanto dessa comida de supermercado, né? Será que a gente tem outras alternativas ali mais saudáveis, mais respeitosas com o produtor também? Porque existe toda uma cadeia ali até chegar à sua mesa, né? Então, enfim, essa ação é um convite da gente olhar para a comida com um cuidado especial aí, com outro viés. Com outro viés. Eu lembro de uma entrevista do Alex Atala no Roda Viva, ele que é um grande chefe de cozinha, não sei se ele tem estrela Michelin, mas assim, ele é um cara que tem um restaurante que é caríssimo, enfim, mérito todo dele, mas ele mergulhou profundamente ali na Amazônia para entender a culinária brasileira raiz mesmo, dos povos originários, como fazia, como era a produção, como comia. E aí ele levou para o restaurante dele as formigas, né? Para o prato do restaurante, as formigas, e levou muito da cultura dos povos originários para um restaurante que é inacessível para grande parte da população. Então, assim, assim, isso tem um valor dentro daquele restaurante. Então, as pessoas pagam, sei lá, R$1.000, né? Num cardápio degustação, sei lá. Eu não sei quanto custa. Estou chutando números aqui, talvez eu seja processada, mas eu desdigo tudo se precisar e peço desculpas. Mas, vamos deixar claro. Mas é só para a gente ver essa lógica, né? Porque isso tem valor quando está num prato de um restaurante, você está pagando caro. E a gente não dá valor quando é alguém da aldeia, no seu modo mais sincero e ancestral de produção, né? Como que a gente pode mudar essa nossa mentalidade de que a comida importada é melhor, a comida processada, a comida que vem em embalagem. A gente às vezes compra mais a embalagem do que nutriente. E a gente paga caro por isso. E as pessoas falam, alimentação saudável é caro. Gente, não é. O prato do brasileiro, intuitivamente, é um dos mais saudáveis do mundo, né? A mistura do arroz, do feijão, você tem lá, né, toda a proteína, o carbo, enfim. Uma diversidade no prato. Uma diversidade de prato. Qualquer gringo que venha para o Brasil, que você leve num PF, a pessoa vai ficar, assim, assustada com a nossa variedade da alimentação. E a gente tem partido para um lugar muito de comer essas coisas que tem que passar por 30 máquinas, né? Antes de ficar pronta.
em que tem um monte de aditivos Sim. e coisas não saudáveis no meio, né? Sim. Eu falo, eu não como carne, mas outro dia eu estava com meu marido no mercado e ele foi pegar um hambúrguer. E aí tem uma legislação que fala que só 28% do hambúrguer precisa ser carne. O resto não precisa ser carne. E eu falei, venha para o meu mundo vegetariano, você vai comer proteína, de proteína mesmo, né? De soja, de qualquer jeito. Pelo menos estão mentindo menos nessa embalagem, né? Mas é uma loucura isso, né? Como a gente não olha para essa vastidão alimentar que temos no país, em detrimento desse lugar do consumo, né? Do desejo de consumir coisas que uma indústria que está muito interessada em vender... comida que é metade óleo, metade açúcar, metade gordura. Quer dizer, 1/3 de cada, sem fazer conta, mas é só para exemplificar. E a gente acaba consumindo o que a indústria despeja na gente, né? De refúgio de resto de alimento. Exatamente, Tainá. A gente está indo para um rumo muito automático da coisa, Sim, né? sim. E eu sinto que é um momento muito bom da gente começar a repensar nossos hábitos. Dá tempo ainda, você, como a mulher do ambiental, me fala... Olha... Dá tempo. Se começassem hoje, a gente pensar coletivamente... Você fez uma cara meio de desesperança. Eu tô aqui, gente. Ela me desesperançou agora. Olha, Suspiro. Tainá, tem dois lados de mim, né? Eu brigo com o céu e o inferno, assim, né? Um acredita piamente que nós somos, sim, seres capazes de transformar, né? Mas talvez o que me preocupa um pouco é essa dificuldade que a gente tem de sair da nossa zona de conforto. Eu percebo que a gente hoje vive uma realidade que, ao mesmo tempo que a informação é instantânea, a gente é cobrado instantaneamente de tudo. Sim. De responder uma mensagem, de mandar um e-mail. A gente está o tempo todo nessa corrida contra o tempo, fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. E quando a gente convida as pessoas, viu, vamos fazer diferente, as pessoas não estão muito dispostas, né? Então, essa indisponibilidade, muitas vezes que você vira e fala, não, eu tenho que priorizar. E é difícil mesmo a gente ir atrás de um pequeno produtor, né? Quando a gente tem um mercado ali na esquina, né? Então, assim, vamos tentar, né, trazer para dentro esses conceitos e fazer uma reflexão crítica do que está acontecendo na nossa sociedade hoje e entender se realmente a gente não está disposto, né? Porque se a gente continuar nessa toada que estamos indo, talvez a gente já esteja realmente naquele ponto de inflexão. Né, muitos cientistas acreditam que não tem reversão esse processo. Exato, a gente está caminhando para um colapso realmente. Agora é mediar o caos, assim. Eu diria que a gente consegue tirar o pé do acelerador, sabe? Eu acho que por mais que a gente ache que o nosso esforço, como sendo uma formiguinha, parece não fazer tanto, né, barulho, a gente sabe o poder que as redes têm. E entender que as nossas ações, elas podem ser inspiradoras e transformadoras também ali ao nosso redor. Então, eu acredito muito nessa potência de que se a gente trazer para dentro realmente esse valor, a gente priorizar realmente isso, tudo pode mudar, nossas escolhas políticas, Sim. a gente cobrar, né, uma ética ali melhor de um cidadão que está descompassado ali com o que acreditamos. Eu acho que tudo acaba se transformando num efeito dominó do bem, né? Então, se a gente continuar como a gente está, eu acredito que talvez não, que a gente continue caminhando, né, como os lemmings aí para o abismo. Mas se a gente estiver disposto a rever, né, a rever toda a nossa forma de se relacionar com o consumo, com o entorno, com o meio ambiente, sentindo o meio ambiente também, eu acredito que a gente consiga aí ganhar um respiro de presença na face do planeta aí por algumas décadas, talvez, né, centenas de anos, não sei. Tá nas nossas mãos, né? Tá nas nossas mãos, é isso. E cobrar, gente, assim, eu acho que quanto mais conhecimento a gente tem, aí vem de novo esse papel do SESC de fazer esse movimento educativo, né? A gente vai ficar uma semana inteira falando de meio ambiente, mas às vezes eu não cobro porque eu não sei nem por onde começar, não sei nem quem cobrar. Cobro o governo, cobro o meu vizinho, cobro uma empresa.
Eu acho que dá pra gente, a gente assumindo a consciência disso, né? E se educando, que eu acho que esse é o primeiro lugar, a gente se educar, a gente consegue fazer alguns encaminhamentos, né? Então, as empresas hoje falam tanto de sustentabilidade e aí fazem propagandas bonitas em câmera lenta, com modelos e crianças sorrindo, mas na prática, qual que é o impacto que aquela empresa, aquela indústria tem aonde ela está instalada, na cidade que ela está instalada? E eu não estou falando de geração de emprego, não. Eu estou falando com relação à poluição, eu estou falando ao consumo de água, ao impacto ambiental. E isso são coisas que a gente pode cobrar, né? A partir do momento que a gente também entende, estuda, a gente também cria a nossa responsabilidade de transformação daquilo, né? Então, eu acho importante que a gente tenha conhecimento, entendeu? Para a gente saber por onde a gente começa essa luta. Isso, e pensar que é isso, a gente vive dentro de uma engrenagem capitalista, então a gente não consegue negar totalmente isso, mas entender também que se a gente tiver dinheiro e não tiver o que comer, não vai adiantar. Não vai adiantar. Se a gente tiver dinheiro e não tiver água para beber, a gente não vai ser mais rico por isso, sim, né? Sim. Então, acho que são questões urgentes, sim, da gente se colocar, nem que seja só internamente, falar, não, quero rever alguns padrões de consumo, quero mudar um pouco esse rumo que eu tô consumindo e fazendo e escolhendo de uma forma aí, às vezes, muito automática. Porque não adianta você se matar de trabalhar para dar melhor educação para os seus filhos, sendo que você não está trabalhando para dar um futuro no planeta Terra para essas crianças, entendeu? Pensa nisso. Você pode dar melhor formação, mas pode ser que não tenha planeta, gente, não tenha água, né? A gente tem uma questão muito séria com a água, com saneamento básico, enfim, com poluição. Então, a gente tem que pensar nos caminhos da porta para dentro, né? Da nossa educação, da formação, mas também da porta para fora, né? A gente precisa ter esse olhar mais coletivo mesmo enquanto sociedade. Exatamente. Né? E que toda a questão ambiental, ela não diz respeito a salvar a natureza, mas ela diz respeito a nos mantermos por mais tempo aqui como espécie, se beneficiando e fazendo parte de toda essa vida, né, do planeta. A natureza, ela vai continuar aí. Ela vai continuar aí. Se demorar centenas de bilhões de anos, ela vai continuar aí. Nós é que talvez não tenhamos esse tempo, né? Todo. Vocês lembram o que aconteceu com os dinossauros, né? Eles foram, o planeta ficou. Bem Mas por aí, isso, porque todos nós vamos passar e o planeta Terra vai continuar sendo esse pálido ponto azul e ele vai se regenerar. Ainda mais sem a gente aqui, ó, rapidão. Nós somos tóxicos para o planeta, somos bactérias, estamos destruindo tudo aqui. E o planeta vai se regenerar sem a gente não precisa ficar aqui, entendeu? O planetinha está envolto no vácuo, né? Não escapa a matéria. Exatamente. Ela só vai se rearranjar. Vai se rearranjar. Então, é uma questão, quando falamos de meio ambiente, falamos da nossa permanência aqui como espécie. Então, isso que eu acho que também precisa ser compreendido pelas pessoas. Sim. Não é uma questão de abraçar árvores ou de salvar as baleias. Quanto mais os ecossistemas se manterem em equilíbrio, mais a gente consegue também interagir e viver dele e com ele por mais tempo. Perfeito. Obrigada. Foi um prazer enorme, Tainá. Obrigada. Desculpa a tosse, desculpa os acessos de tosse aqui. Coitada, gente. Eu tava aqui, ó. Eu tava meio morrendo aqui, ó. A natureza tava aqui, ó, me matando, mas é culpa do ar-condicionado. Então, vamos plantar mais árvore, porque vamos fazer campanha, todo mundo tirar ar-condicionado de casa. E vamos pro Sesc, gente. Vamos pro Sesc. Vamos prestigiar. Sesc. Ó, a programação do Sesc tem esse livretinho aqui maravilhoso, que é gratuito, você pega lá no Sesc. E aqui dentro tem toda a programação com os horários, o que paga, o que não paga, onde é cada coisa. Então, eu recomendo que você vá até o Sesc. Você conheceu o Sesc, se você não conhece ainda, ou entre no Sesc Jundiaí, tem o @ no Instagram, Sesc Jundiaí, que lá também tem os caminhos das programações. Francamente, eu vou deixar tudo linkado para você que está aí do outro lado da telinha, do celular ou da rádio, para você ter acesso também a essa programação. E nos encontramos no Sesc, é isso? Isso mesmo. Nos encontramos no Sesc. Obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade desse espaço de fala.
Obrigada. Foi um prazer. Galera, seguinte, Sesc Jundiaí aí com uma semana inteirinha de atividades pensando em meio ambiente, fazendo o educacional, fazendo esse papel cidadão aqui na cidade de Jundiaí. E o Francamente apoia essa causa porque é isso, gente. A gente precisa transformar minimamente, né? A gente é uma formiguinha, uma engrenagem, mas a gente precisa atuar para essas transformações necessárias para garantir um pouquinho mais da nossa existência aqui neste pálido ponto azul, não é mesmo? Eu vou ficando por aqui, obrigado pela companhia, fiquem bem, bebam água e tchau. Pronto, Tainan. Você nasceu para isso, mulher. Francamente, com Tainan Franco.